Números capítulo 12. Semana passada eu falei aqui sobre olhei no espelho e conheci Moisés. Há 3 semanas nós falamos aqui sobre o Pedro que habita em mim. Depois nós falamos sobre identificando Pedro em mim. Depois nós falamos sobre o Pedro que habita em mim foi transformado. Começamos semana passada a falar sobre o temperamento melancólico. Moisés é o nosso personagem. E eu repito, falei sobre olhei no espelho e conheci Moisés. Hoje eu quero falar um pouco sobre eu vi Moisés no espelho lá de casa. Você olhou? Quem aparece no espelho quando você olha? Eu, naturalmente. Mas nós estamos destacando traços da personalidade desses personagens que se parecem conosco. Com isso nós aprendemos algumas coisas, entre elas, eles eram tão humanos quanto nós. Segundo, nós somos tão especiais para Deus quanto eles. Terceiro, Deus não nos usa porque somos perfeitos, Ele nos usa porque Ele é perfeito. E a sua perfeição é tão plena e absoluta que cobre as nossas imperfeições em amor e graça e nos trata para sermos segundo o desejo do seu coração, tá? Números capítulo 12, versículo 3 diz assim: e era o homem Moisés muito manso. Como é seu nome? Diga assim: e é o homem Josué muito manso. Fala aí teu nome. Muito manso. Não, pastor, mas eu estou mentindo. Minta não, profetize. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, fala com a gente. Amém. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Eu vim pensando em cantar uns 2 louvores hoje, André, mas covardia, né? Vou ficar calado. Então, queridos, mansidão aqui não é frouxidão. Mansidão nesse texto não é passividade. Mansidão nesse texto não é covardia. Mansidão nesse texto é abnegação, humildade. Para você entender melhor, aquele que não se defende. Está falando do espírito de Moisés, que mesmo quando era atacado, não saía em defesa própria, não argumentava para se defender. Por que o texto faz menção deste perfil de Moisés? Analise, ele é príncipe, ele foi príncipe no Egito, criado na casa do faraó. A história diz que Moisés foi general no Egito. E uma batalha épica entre o império do Egito e o império da Etiópia, cuja batalha o exército egípcio venceu, sob comando do general Moisés. Mas ele é o homem mais manso, aquele que não se defende. O texto está fazendo menção desta característica de Moisés num momento bem específico da sua vida. Há uma crise pessoal de Moisés
que envolve a sua esposa, filha de Jetro. A filha de Jetro vem encontrar-se com Moisés no trajeto do Egito para Canaã, Êxodo 18, e ela não segue com Moisés para Canaã, ela volta com o seu pai para Midian. Moisés então toma para si uma mulher que era da terra de Cuxi, uma cuxita, literalmente Etiópia. Quando Moisés toma para si uma cuxita como esposa, Miriam, que é a sua irmã mais velha, e é profetisa, Miriam se revolta, porque Miriam entende que Moisés precisa pedir opinião a ela. Afinal de contas, eu sou a profetisa do arraial. E ela vai e inflama Arão, que também é irmão de Moisés, e é o sumo sacerdote. Sabe o que eu acho incrível aqui? Nesse cenário, o único que não tem titularidade ministerial é Moisés. Arão é sumo sacerdote, Miriam é profetisa, e Moisés não tem titularidade ministerial. Entretanto, ele é a maior autoridade espiritual de Israel, que é para você entender que a autoridade espiritual não está condicionada à autoridade institucional. Moisés tem autoridade espiritual. Miriam vai e fala mal de Moisés por causa da sua decisão a Arão. Miriam comete o pecado da desonra e da sedição. O que é sedição? É quando alguém inflama outro contra outrem. Quando alguém move outra pessoa contra uma terceira pessoa. Então Miriam comete o pecado da desonra e o pecado da sedição. Arão comete o pecado da deslealdade, porque ele está vendo a movimentação contra Moisés e ele finge que não tem nada a ver com ele. O texto não diz que Arão fala mal de Moisés, mas Arão não bloqueia, Arão não repreende, Arão deixa acontecer. Aí o texto diz que Moisés é o homem mais manso da terra. Por que o texto está fazendo essa menção? Porque o texto vai mencionar logo em seguida, no versículo 4, que o próprio Deus vai sair em defesa de Moisés. Tem alguém do seu lado? Fala com ele assim: quando você não se defende, Deus se move em sua defesa. Como Moisés nada faz, Deus entra em ação em favor de Moisés. Por quê? Porque ele é aquele que não se defende. E isto aqui também é um traço de personalidade. Ele não é covarde, ele enfrentou o faraó. Ele supervisiona todo o trajeto de uma nação que compõe-se de cerca de 3 milhões de pessoas pelo deserto, atravessando territórios de povos inimigos. Não é coisa de covarde. Mas ele não tem tempo para medir forças com Arão e com Miriam. Sai Deus em sua defesa. É da sua personalidade estar quieto, não responder. Eu disse aqui semana passada, diferente de Pedro, que certamente teria bradado contra
Arão e contra Miriam, porque o temperamento de Pedro é sanguíneo, e o sanguíneo é do tipo que o que eu tenho que falar eu falo, eu não levo desaforo para casa. Moisés não, ele é melancólico, introspectivo, reflete. É mais fácil o melancólico se deprimir pelo que está acontecendo do que explodir. Eu disse aos irmãos que é o temperamento mais profundo. A gama emocional do melancólico é a mais rica. Dos 4 temperamentos, ele é o mais sensível às emoções. Tem uma mente privilegiada e uma tremenda capacidade de perceber as emoções suas e as emoções alheias. Um melancólico assimila melhor o sofrimento alheio. Por isso, dizem os estudiosos do tema, eles são melhores poetas, melhores compositores, melhores artistas plásticos, porque exprimem as emoções através da arte, seja da poesia, seja da pintura, na tela. Ele encontra espaço para expressar as suas emoções, porque verbalmente o melancólico tem dificuldade de pronunciar o que está sentindo. Eu disse semana passada, o melancólico normalmente é amuado. Ele fecha a cara e você não sabe por que ele fechou a cara. E se você perguntar, ele vai dizer: não tenho nada não. Mas fala, não quero falar. E quanto mais você pergunta, mais ele se fecha. Naturalmente o melancólico é uma ostra. Quanto mais você mexe, mais ele se recolhe dentro de si mesmo. São analíticos. Estudiosos dizem que os maiores gênios do mundo eram melancólicos e superdotados. Seus talentos se manifestam inclusive em situações de angústia profunda. Por isso que me perdoem, eu vou fazer menção, garçom, isso é coisa de um melancólico. Alguém lembrou dessa música, hein? Quem conhece, levanta a mão. Entende? Então, o melancólico se expressa de maneira profunda através da arte. São filósofos, compositores, teóricos. A Bíblia nos apresenta alguns melancólicos. Eu falei aqui do apóstolo João. Disciplinado é uma das características de um melancólico. Reservado, quieto, é uma das características de um melancólico. Você vê que João tem mais proximidade com Jesus. É o único que deita no peito do mestre. Mas Pedro é o que fala toda hora. É como se João não sentisse a necessidade de ficar falando. Ele não se expõe e não expõe. Jacó é um outro melancólico, que no meio das suas crises, ele briga consigo, não briga com os outros. Timóteo tem uma característica melancólica e ele lida com essa crise de forma tão intensa que em dado momento Paulo diz: cuida da tua saúde. Por quê? Porque Timóteo internalizava as suas emoções. Então, o marido sanguíneo dá um brado na esposa melancólica. Para ele falou agora e depois não importa mais. Ela não. Mulher já arquiva, né, irmão? O HD de mulher tem tera, não tem megabytes, é tera. Ela arquiva. E se ela for melancólica, o tera é mais amplo. Eu estava atendendo um casal
Aí ela citou um negócio que ele disse: mas você falou isso, isso e isso. Ele falou assim: eu? Sim, você mesmo. Quando? Quando a gente era noivo. Não, você vai rir agora. Porque aí eu perguntei: quanto tempo de casado? 22 anos. E ela guardou, arquivou. Então é preciso tomar bastante cuidado em conhecer e reconhecer as pessoas que convivem com a gente, porque aquilo que para mim pode não significar nada, é apenas uma fala, foi na hora do nervoso. Para o melancólico não, gravou. Então é muito importante desenvolver o conhecimento de si mesmo e do próximo. Eu disse aqui, e já tem que parar, já tem que terminar, os traços negativos do melancólico: egoísta, amuado, pessimista. Não, vou não, vai chover. Mas rapaz, a nuvem está do outro lado da serra. É, mas pode ser que chova. Vou não. Teórico, metódico, confuso, antissocial. O melancólico chega, senta e não precisa fazer contato com ninguém. E não é que ele é antipático, é que ele não precisa da expressão. O sanguíneo não, se ele chegar, você sabe que ele chegou, porque ele vai chegar mexendo com todo mundo. O sanguíneo consegue contar piada num velório. O melancólico consegue fazer de um circo um velório, porque ele vai sentar lá e vai. É crítico, e normalmente a crítica do melancólico é aguda. Ele nunca está satisfeito, porque ele é perfeccionista. Normalmente, eu vou usar um termo que não soa muito bem, mas se aplica: é legalista. Ou seja, ou as coisas são feitas ali dentro do quadradinho, ou não dá. Mas rapaz, fala isso aqui e não fala isso aqui. Não é mentira, é apenas você não dizer tudo. Não. E ele não precisa ser crente para praticar esse princípio. É da personalidade dele. Esse princípio do legalismo, dentro do quadrado. Saiu do quadrado, não conte comigo. E também é inflexível, não cede, trava, arroga ali e entesa, amua. Diz que um dia um jumento parou na praça da cidade e começou a atrapalhar o trânsito. E ninguém conseguia arrastar o jumento. E o prefeito ali do povoado chamou um padre. Você vai lá e faz uma reza. Está uma agonia. O padre foi lá, rezou, e o jumento não saiu. Alguém disse: chama o pai de santo. O pai de santo veio, fez e o jumento não saiu. O prefeito disse: tem jeito não, vou chamar o pastor. O pastor chegou, encostou na orelha do jumento, falou alguma coisa, o jumento, ó. O prefeito disse: eu quero saber o que é que você disse. Porque o padre veio, rezou, não saiu. O pai de santo veio, fez oferenda, não saiu. Você chegou, falou no ouvido e o jumento vazou. Eu só cheguei para lá e falei com ele assim: se você permanecer aqui na praça, você vai se tornar pastor. O jumento, negócio de ser pastor, irmão, deixa eu ser jumento. Mas aquele que tem personalidade melancólica, ele amua, ele trava no lugar. Ele só sai se você disser para ele algo que vai além da razão pela qual ele amuou. Mas das suas características positivas, o melancólico é leal, é habilidoso, sensível, idealista, esteta, dedicado. Semana passada, falando de Moisés,
Eu disse que Moisés, eu dei duas características de Moisés aqui na semana passada, que foi o amuado, um traço negativo da sua personalidade, e habilidoso. Eu destaquei 4 para falarmos hoje, e sei que o tempo não vai permitir, senão nós vamos passar do horário, e eu não gostaria de passar do horário. Mas deixa eu falar de 2, por gentileza, e a gente contempla os Moisés que estão em nosso meio. Normalmente o melancólico enfrenta complexo de inferioridade. Por quê? Porque eles são perfeccionistas. E como perfeccionistas, raramente eles estão satisfeitos com o que eles fizeram ou com o que o outro fez. O melancólico, na ação do seu perfeccionismo, vai sempre encontrar um defeito para o serviço feito. Pintou, mas não pintou direito. Limpou, mas não puxou a toalha. Fez a comida, mas o arroz está salgado. Você colocou uma roupa linda, mas a blusa não combina com a calça. Ele é perfeccionista. Ou as coisas estão exatamente como ele entende que devem estar, ou ele estará insatisfeito. E justamente por isso, ele desenvolve em todo o tempo um padrão de perfeição tão elevado, que acaba se lembrando mais dos erros do que dos acertos. E isto dificulta até a sua superação em situações de fracasso. O melancólico atrai para si com mais avidez e com mais acidez a culpa, quando ele tropeça, quando ele erra. É um autocrítico nato. Mas não apenas autocrítico, ele é crítico. Você viu o corte do cabelo? Cabeleireiro errou feio. Porque ele é um crítico nato. É natural da sua personalidade. Porém, ninguém é capaz de sentir maior amargura diante do equívoco, do erro, do que o melancólico. Por esta razão ele apresenta um excessivo sentimento de inferioridade. Olha bem nos meus olhos, por favor. Não confunda complexo de inferioridade com humildade. Humildade não é complexo, é virtude que nos assemelha a Cristo. O complexo de inferioridade é a autodestruição de si mesmo, é você se jogar abaixo daquilo e de quem você realmente é desvalorização. Muitas pessoas padecem disto, e isto afeta o talento e a chamada. Lembra quando o Senhor chama Moisés para o ministério? Êxodo capítulo 3 e Êxodo capítulo 4. O camarada que é formado em todas as ciências e letras do Egito, que foi príncipe no Egito, que foi general do exército egípcio, que conhece a cultura antiga, do mundo antigo, como ninguém. Quando Deus chama, ele diz: não tenho talento, não sou capaz, não posso ir. Moisés está anulando toda a sua habilidade de cumprir o propósito, porque é um traço da sua personalidade não perceber ou não reconhecer as habilidades que tem. Ele se deprecia.
é o oposto do vaidoso, que infla as suas virtudes. O vaidoso inflaciona os seus valores. O melancólico não usa um alfinete para desencher a bola, ele vive com um prego. Ele não se permite valorizar as habilidades que tem. É tanto que quando Moisés diz: eu não tenho talento, eu não posso, eu não sou capaz, o Senhor diz: eu sou contigo, eu vou com você. Êxodo 3, versículo 12. Mas quando Deus arruma uma solução para a incapacidade dele, ele diz assim: ninguém vai crer em mim, não vão me dar crédito. Na verdade, Moisés tem um incrível medo de rejeição. 40 anos atrás, Êxodo 1, ele tentou ajudar um judeu que estava sendo ferido por um egípcio, um hebreu. Terminou matando o egípcio. E ele achou que porque estava ajudando o irmão, ele seria, no mínimo, reconhecido, agradecido. Mas no outro dia, quando ele vai resolver uma confusão entre dois hebreus, os dois hebreus param de brigar, olham para ele e dizem assim: você vai fazer o que com a gente? Vai matar também? É aí que Moisés foge. Porque o melancólico, pela sua personalidade, tem dificuldade de lidar com a rejeição. Tem uma necessidade de ser aceito. Agora o Senhor diz a Moisés: volta lá e vai libertar o povo da escravidão. Moisés diz assim: vão me rejeitar de novo, não vão crer em mim. Ele está criando mecanismos para escapar da missão que Deus está lhe dando. Aí Deus resolve o problema. Não vão crer em você? Tá. O que tens na mão? Uma vara. Joga a vara. Quando Moisés solta a vara, ela vira uma serpente. E Moisés corre da serpente. O Senhor diz: pega a serpente pela cauda. Por que Deus mandou Moisés pegar a serpente pela cauda e não pela cabeça? Porque a cabeça é do cordeiro, que lá na cruz iria esmagar. Então Moisés pega pela cabeça, pega pela cauda, porque a cabeça vai ser esmagada pelo cordeiro no Calvário. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem esmaga a cabeça da serpente é Jesus. Pega pela cauda. Agora coloca a mão dentro da tua túnica. Moisés coloca a mão. Quando tira a mão está leprosa. Ele toma um susto. O Senhor diz: coloca a mão novamente. Ele coloca. Quando tira a mão está sã. O Senhor está dizendo: para que creiam em ti, eu me manifestarei por meio de ti com sinais e maravilhas e prodígios, e toda a terra do Egito saberá que eu sou Deus. Deus resolveu o problema de novo. Mas o problema de Moisés é de personalidade. Então ele diz: tá, o Senhor vai comigo, o Senhor vai fazer sinais, mas eu sou pesado de língua. Não há um consenso entre os estudiosos do que Moisés está dizendo aqui. Uns acreditam que Moisés era gago e tinha dificuldade de construir uma frase. Outros acreditam que Moisés está dizendo: eu não sei falar em público. Alguns entendem que Moisés está dizendo: Senhor, depois de 40 anos no deserto, morando sozinho, vivendo isolado, eu não tenho mais a capacidade, a retórica, o fervor para convencer o faraó. Eu não sei falar em público. E o Senhor diz assim: Moisés, quem fez a boca do homem? E quem fez o nariz do homem e o olho do homem? Eu serei com a tua boca. Capítulo 4, versículo 11. Eu serei com a tua boca e eu te ensinarei o que haverás de falar.
Alguém aqui pode dar glória a Deus aí? Não. O Senhor está dizendo: você vai abrir a boca e eu vou conduzir. Eu vou fazer as palavras fluírem da tua boca. Aí Moisés diz assim: Senhor, falando sério, manda outro em meu lugar. Irmão, Moisés conseguiu uma proeza. Moisés conseguiu fazer o Deus longânimo se irritar. A Bíblia diz que a ira do Senhor subiu contra Moisés. É como se Moisés dissesse assim: o senhor está escolhendo o cara errado, procura outro, tem gente lá. Envia aquele a quem o Senhor há de enviar. Entendeu o que Moisés está dizendo? Envia aquele a quem o Senhor há de enviar. O que Moisés está dizendo é mais ou menos assim: em vez do Senhor mandar que eu vá, chama aquele que o Senhor gostaria que fosse meu auxiliar e manda ele. É como se você dissesse assim: Senhor, em vez do Senhor querer que eu pregue hoje à noite, coloca ele que é meu auxiliar, porque quando é humildade, quando é reconhecimento de limitação é uma coisa, mas no caso de Moisés é um complexo de inferioridade que está interferindo no plano divino. O Senhor diz assim: tá, Moisés, eu vou enviar Arão, porém você vai na frente, você fala e ele traduz. Tu serás a minha boca e Arão será a tua boca. Eu falo contigo e Arão fala por você. Porque Moisés não compreende que ele pode ser um instrumento que o Senhor vai usar. E diga-se de passagem, Arão causou alguns problemas no ministério de Moisés. Alguns, o bezerro de ouro é um deles. Olha para mim, não foi o povo que teve a ideia do bezerro de ouro, foi Arão. É só ler a Bíblia. O povo diz assim: Arão, onde está esse Moisés que subiu no monte e não desceu mais? Ele morreu lá. Arão diz assim: tá, tragam vosso ouro, vossos pendentes, vossas joias e brincos, e eu vou fundir e farei para vós um bezerro de ouro para que vocês adorem. É Arão que tem essa maldita ideia. Miriam se levanta contra Moisés e Arão não bloqueia. Ele é o sacerdote. Os membros da congregação, ministros do altar, Levítico 18, se levantam contra Moisés. Presta atenção, aqueles camaradas eram obreiros auxiliares de Arão, e Arão não faz nada. Ele era o sumo sacerdote. Vai que eu preciso te dar uma beliscada. Isso é para você entender que tem gente que você puxa para estar do seu lado e Deus permite, mas não era exatamente aquilo que Deus estava planejando. Então lá vai mais uma. No dia que Deus chegar para você e dizer assim: ei, eu estou removendo essa peça daqui, ó. Não segure a peça do outro lado para impedir Deus de remover. Entenda. Mas Arão foi. Moisés só vai superar o seu complexo de inferioridade lá na frente. Quando a gente falar da transformação dele, eu lhe mostro isso. O que eu quero é que você entenda, meu irmão, é que o complexo de inferioridade não é virtude, não é humildade, não confunda. Não se diminua, não se compare. Toda comparação é por natureza injusta, porque as circunstâncias são diferentes, as emoções não são as mesmas.
Provérbios 23:10 diz: se te tornares frouxo no dia da angústia, a tua força será diminuída. Vença o complexo de inferioridade. Para de querer que alguém tenha piedade de você. Autopiedade é uma doença. Tadinho de eu. Quem sou eu? Eu não sou nada. Você quer que as pessoas tenham pena de você? Que as pessoas olhem para você como se você fosse vítima da vida. Se liberte disso. Levante a cabeça. O Espírito de Deus está com você, está em você, e é um propósito específico de Deus para a vida de cada um de nós, apesar de nós. Tem gente que padece de autopiedade de forma tão crônica, tão violenta, que quando você diz assim: a paz, meu irmão, como vai? Estou bem. Não, nunca está bem. Estou pior do que careço. Estou na prova. Olha para mim. Não é dos homens o dom da misericórdia. Se alguém tiver misericórdia de você, acredite, não é virtude dos homens. Até quando a misericórdia dos homens se manifesta, na verdade, é a misericórdia de Deus, através dos homens, em teu favor. Então, se Deus não tiver misericórdia de nós, ninguém terá. Se livre disso. O pastor Jeremias Pereira diz que um dia ele saindo da igreja, tinha duas irmãs conversando, e ele diz que as mulheres depois dos 60 chamam umas às outras de menina. E aí, menina? Ô menina. Na faixa dos 40 é miga. E aí, amiga? Ô miga. Quando a amiga sai, vai bruxa. É uma batalha, irmão. O trem complicado é o ser humano. Eu acho que os anjos olham para nós e dizem assim: o que o Criador viu neles? Eles são complicados demais. Mas o pastor Jeremias diz que as duas irmãs saindo no corredor da igreja dizendo: menina, se tu soubesse, meu coração está inchado. A outra vai assim: teu coração? E meu fígado, que o médico disse que está cheio de gordura. A outra falou: e meu rim? Estou com um cálculo renal que não presta mais para nada nessa vida. A outra vai: e meu reumatismo? Que eu não aguento ficar em pé, só esfriar. E o pastor Jeremias que vem atrás, ouvindo a cena. E para cada enfermidade que uma apresentava, a outra apresentava mais uma. Ele disse que entrou no meio, abraçou a duas e falou assim: ajoelha aí que eu vou orar para ver quem vai primeiro. Aí, irmão, que é isso, pastor? Irmão, vocês estão fazendo campeonato de doença. Uma irmã de uma igreja que meu pai pastoreou foi ao médico, cidade pequena. Depois da consulta, o médico ligou para meu pai: conversa com a irmã fulana lá da sua igreja. Mas por quê? Eu não consegui receitá-la, não teve como diagnosticar. Ela me apresentou tanta doença que quando eu fui anotar tinha 14. Não dá para medicar uma pessoa assim. Gente que tem uma capacidade incrível de se destruir. Tem um complexo infeliz que está sempre olhando como se fosse o grão de areia. Ah, pastor, mas a gente não é nada. Eu sei. Quando nós reconhecemos isto diante de Deus por humildade, é uma coisa. Quando nós reconhecemos isto por complexo, é outra coisa. E é isso que você precisa vencer, em nome de Jesus.
Provoca seu vizinho e diz para ele: você é especial para Deus. Vamos concluir, né, irmão? Deixa eu falar de mais uma, que eu falei de um traço negativo. Deixa eu falar de um traço positivo, e semana que vem a gente continua. Abnegação. O melancólico é abnegado. O que é abnegação? É a característica daquele que tem a disposição de se sacrificar pelos outros sem esperar nada em troca. Moisés é assim. O melancólico é assim. Eu estava em paz no palácio, mas eu era no mínimo príncipe. Já fugi do palácio, mas eu poderia no mínimo ficar lá em Midian, cuidando da minha mulher, dos meus meninos, do rebanho do meu sogro Jetro. Mas ele se sacrifica pelo povo. O melancólico é da sua personalidade não querer o mérito pelo resultado. Ele não sente necessidade de ser reconhecido por suas habilidades e por suas conquistas. Ele não carece do aplauso, porque o aplauso mais o constrange do que o eleva. É da sua característica ter inclinação por causas que exigem sacrifício. Está disposto a ser prejudicado para que o outro não seja. Está disposto a permanecer sendo a carne do churrasco para que o outro se alimente. Abnegação, uma virtude extraordinária na vida cristã, que é a disposição de servir ao outro sem querer nada em troca, que é a disposição de se sacrificar pelo outro. Hebreus capítulo 11, versículo 23, descreve de maneira plena a abnegação de Moisés. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele rejeitou o título de neto do Faraó. Ele tem consciência, ele abre mão, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Olha para mim, foi escolha. Foi escolha. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do status do Egito, do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé Moisés abriu mão dos privilégios para tornar um povo escravo uma nação livre. Aí vem uma pergunta: até que ponto nós temos a disposição de nos sacrificarmos pelo outro? Apesar do seu complexo de inferioridade, e agora eu estou sendo ouvido por centenas de pessoas que enfrentam esse complexo, aqui na internet, que estão sempre se rechaçando, se diminuindo. Não, eu não posso. Gente que tem chamada ministerial e não desenvolve, porque ele se diz inferior ao outro.
Gente que tem a oportunidade de desenvolver o ministério e não desenvolve, porque não tem gente mais capaz do que eu. Chamei um dos nossos pastores para ministrar aqui um dia desse. Ele falou assim: quem sou eu, pastor? Vou pregar no púlpito que o senhor prega? Eu disse: olha para mim. Ele me olhou e disse: me respeita, rapaz. Está me achando cara de menino? Se eu estou te dizendo para você ministrar, é porque eu entendi que Deus tem um chamado contigo. Desenvolve. E aproveita a chance que alguém se dispôs a te suportar. Porque muitas vezes, em nome desse complexo, a oportunidade chega e você não é para mim. Reconheça que você não é capaz, mas se disponha a fazer. Não sou capaz, mas o Deus que gerou a oportunidade vai gerar a capacidade. E se der errado, tem uma frase do meu filho que ele diz sempre: eu gosto de pregar quando o senhor está presente, porque se der errado, eu digo: toma o microfone e arruma. E eu digo sempre para os nossos pastores: eu não fico medindo você enquanto eu não sento para ouvir um pregador nosso e ficar medindo ele. Não tenho tempo para medi-lo. Estou ouvindo, recebendo, assimilando, aprendendo o que o Senhor disse a ele que eu ainda não havia aprendido. E se tiver pontos a serem melhorados, e sempre tem, quando eles descem do púlpito: e aí, pastor, alguma correção? Nenhuma. Vai para casa dormir, irmão. Come e dorme. Outro dia um desceu e falou assim: pastor, estou acabado, esculambei, errei tudo. Eu disse: irmão, vai para casa, toma banho, namora com tua mulher, dorme. Depois a gente trata daquilo que precisa ser melhorado. Todo pregador, irmão, faz bobagem de vez em quando no altar. Eu pisei uma vez no cabo do microfone, que por incrível que pareça, aqui foi para pirraçar. Além de eu pisar, o cabo do microfone voou lá no meio da igreja. Era uma igreja pequena, e eu fiquei só com o toco do microfone, tive que ir buscar. Eu tenho um amigo que um dia, pregando, ele deu um aleluia tão violento no meio da pregação, que o dente dele, que era, não sei se parafusado, alguma coisa assim, voou lá no meio da igreja. E ele disse que agora ficou pregando, colocando a mão na frente para ninguém ver. E quando terminou o culto, todo mundo foi embora. Ele saiu no meio da igreja. E o pastor: alguma coisa, pastor fulano? Quase eu digo o nome. Alguma coisa, pastor fulano? Não, é que eu perdi meu dente. Todos enfrentam os seus desafios. Não há ninguém que aceite o chamado divino e que não tenha que renunciar a alguma situação na sua vida e atropelar outra. Mas se Deus te chamou, é porque o propósito dele vai se cumprir. Como, pastor? Ele vai fazer como? Ele vai fazer o como. Só esteja disposto a servir. Abnegação. Fica de pé, por favor. Eu preciso encerrar por causa do horário. Abnegação. Apesar do complexo de inferioridade, que eu quero que você vença. Em nome de Jesus, vença. Vença. Sentir-se menor por causa da virtude da humildade é divino. Sentir-se menor porque você aprendeu a se diminuir é uma arma para o diabo atrapalhar você. E detalhe, quem é pai e mãe, levanta a mão. Os pais têm uma habilidade incrível de desenvolver complexo de inferioridade dos seus filhos. Por que você não é como seu primo Joãozinho? Ele é inteligente, não é burro como você.
vou te arrumar que é para você ficar linda como a sua prima Mariazinha. Sempre comparando o filho com o outro, com o primo, com o amiguinho, mas comparando para baixo. Ensine seus filhos a não serem arrogantes, mas também os ensine a não serem achatados. Estimule, eleve-lhes a autoestima, ofereça-lhes segurança. Vença o complexo da inferioridade, em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. Semana que vem a gente vai continuar falando de Moisés, mas eu quero que o Senhor trabalhe na sua vida, dos que estão aqui, dos que estão em casa, no campus online, gerando cura para a sua alma, para o seu ser. E eu quero que o irmão e a irmã sejam um instrumento de cura para pessoas que transitem teu caminho. Quando você perceber que alguém está padecendo com o complexo da inferioridade, não estimule o complexo, levante-o, levante-o, levante-o. Dê uma palavra de ânimo, dê uma palavra de estímulo, elogie. Elogiar não é pecado. Pecado é querer a glória de Deus para si. Mas levante aqueles que estão sendo abatidos por causa do complexo, e pratique a abnegação, esteja disposto a fazer o bem, a ser bênção na vida de outras pessoas. Diga ao Senhor agora: Senhor, me usa para abençoar outros, usa meus talentos para a bênção na vida de outros, em nome de Jesus. Não estimule o complexo de inferioridade de sua esposa, nem seja o causador dele. Já vi homem dizendo para a esposa assim: tu deu sorte, viu, menina? Que eu vou te contar. Eu não sou para tu, não. Eu acho que eu não orei. Isso não nutre, isto não cultiva, isso não ajuda. Estimule, valorize, abençoe. Vamos orar. Senhor, cura a gente, cura a gente desse sentimento de inferioridade. Gera em nós uma disposição de sacrifício, abnegação. Gera em nós a disposição de ser ponte, de ser luz, de ser voz profética, de ser instrumento para levantar aqueles que estão abatidos. Gera em nós a disposição de sacrifício para ser instrumento na vida daqueles que precisam de uma resposta, em nome de Jesus. Se não for pedir muito, estende sua mão em direção à pessoa do seu lado e ora com ele, ora por ele, ora por ela, em nome de Jesus. I kept the fragments of our vow inside the quiet corners of my mind. Even when the fires faded out,
Your words stayed floating through my life. You said the storms would break apart before they ever took us under. But time rewrote the beating heart and left me holding broken thunder. I tried to outrun what you left behind, but the truth keeps pulling me back in. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe and the gravity of your promises. I walk the ruins of our past, the places where our shadows used to dance. Your voice is buried in the cracks, a quiet ghost I never meant to chance. The aching sky begins to bend as constellations shift above me. I try to break the pole again, but love is not so simply free. I try to outrun what I felt that night, but the weight keeps turning me back to light. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe and the gravity of your promises. Maybe some truths were meant to stay beneath the bones of yesterday. Maybe some love is built to last, even when everything has passed. If I could let go, I would try, but the pull is stronger than goodbye. It's the gravity of your promises, a force I never learned to fight. Even if the world collapses, your